Olá, meus queridos e nobres amigos do canal Spooky Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente, dessa vez para continuarmos o quê? Hoje é sábado, sendo sábado, mais um Transforme-se. Muito bem, meus queridos amigos, mais uma parábola, mais uma história, mais uma vamos dizer assim, um efeito motivacional para vocês, porque eu sei que tem muita gente que adora essas parábolas, eu gosto bastante. E foi muito legal porque essas parábolas me ajudaram muito em muitos momentos da minha vida, quando principalmente eu saía de casa, eu pegava o ônibus para ir trabalhar, então era 1h30 de viagem até o trabalho, voltava depois 1h30, 2 horas, eu pegava o livro, eu lia na condução, me ajudava bastante a refletir, a observar as pessoas, a ponderar o meu ser, a minha pessoa dentro da minha história de vida, do meu dia a dia, do meu trabalho, de todas as dificuldades que eu estava passando naquela época. E foi realmente algo muito legal para mim e eu estou passando para vocês essas parábolas por meio dos vídeos. E eu sei que muita gente utiliza isso de maneira muito sábia, mesmo tendo poucas visualizações, eu sei que ajudam as pessoas a enfrentar seus desafios, enfrentar seus medos, a criar coragem na vida, a enfrentar depressão, tristezas, mágoas, a voltar a sorrir, a refletir sobre seus erros. E é por isso que eu acho de extrema importância vocês entenderem, tá bom? Eu vou ler mais uma parábola, mais uma história de um livro, tá? Eu não quero que as pessoas comentem que livro é esse ainda, até porque tem muita gente que, porque eu já sei que livro que é. Não comenta. No final a gente vai falar sobre esse livro, sobre o escritor desse livro, e vamos dar continuidade utilizando outras parábolas de outras vertentes do budismo, para que vocês tenham essa percepção da vida, ok? Novamente, eu vou ler um capítulo, desse capítulo a gente vai conversar um pouco sobre a história em questão, ok? Jesus era ainda uma criança e seu pai e sua mãe foram ao grande templo para o festival anual. Jesus se perdeu em meio à multidão e somente no final da tarde seus pais conseguiram encontrá-lo. Ele estava sentado com alguns eruditos, ainda criança, e estava discutindo coisas com eles. Seu pai disse: Jesus, o que você está fazendo aí? Estávamos preocupados com você. Jesus respondeu: não se preocupem, estava cuidando dos negócios do meu pai. Mas eu sou o seu pai. Do que você está cuidando daqui? Sou eu, carpinteiro, disse o pai. Jesus respondeu: meu pai está no paraíso. Você não é meu pai. Assim como uma criança precisa sair do corpo da mãe, sair do útero, ou do contrário morrerá, a mesma coisa acontece em termos mentais. Um dia é necessário sair do útero do pai e da mãe. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Não apenas mentalmente, mas também espiritualmente. E quando a criança espiritual houver nascido, houver rompido completamente com seu passado, pela primeira vez se tornará um eu, uma realidade independente, vivendo por conta própria. Antes disso, a pessoa é apenas parte da mãe, ou do pai, ou da família, mas ainda não é ela mesma. Não importa o que você está fazendo, não importa o que esteja pensando, não importa o que esteja decidindo, olhe, está vindo de você mesmo ou a outra pessoa falando. Você ficará surpreso ao encontrar a voz real, talvez seja sua mãe, e você a ouvirá falando outras vezes. Talvez seja seu pai. Não é difícil perceber, as coisas permanecem lá gravadas em você exatamente como lhe foram dadas pela primeira vez. O conselho, a ordem, a disciplina, o mandamento. Você descobrirá muitas pessoas, padres, professores, amigos, vizinhos, parentes. Não é necessário lutar. Se você souber que não é a sua voz, e sim a de uma outra pessoa, seja quem for, você saberá que não deverá segui-la. Seja quais forem as consequências, agora você está decidido a se mover por conta própria. Está decidido a amadurecer. Já foi uma criança por muito tempo. Por muito tempo você ouviu todas essas vozes e as seguiu. E como elas o deixaram? Caótico. Então, uma vez que você tenha entendido de quem é a voz, diga adeus a ela. A pessoa que lhe deu essa voz não era sua inimiga. Sua intenção não era ruim, mas não estamos aqui para falar de intenções. A questão é que essa pessoa impôs a você algo que não está vindo de sua fonte interior. E qualquer coisa que venha de fora o torna o escravo psicológico. Somente a sua voz o levará ao florescimento, à liberdade.
Você nasceu com uma enorme possibilidade de inteligência. Você nasceu com uma luz dentro de você. Ouça, pequena, é silenciosa, mas está dentro de você. Ela irá guiá-lo. Ninguém mais poderá guiá-lo, ninguém mais poderá ser um modelo para a sua vida, porque você é único. Nunca houve ninguém como você e jamais voltará a existir outra pessoa exatamente como você. Essa é a sua glória, a sua grandeza, o fato de ser absolutamente indestrutível, insubstituível, ser apenas você mesmo e ninguém mais. O nome dessa parábola é Para Além da Família e refere-se à parte do trecho chamada Ninguém é Minha Mãe. Ai, 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 essa daqui é complicado, não é mesmo? Existe uma história sobre Jesus que realmente o faz ser único dentro de um conhecimento. Quando ele questionado ao longo da sua infância sobre o parentesco, e foi real, perguntaram para ele, não é mesmo? Jesus, quem é o seu pai? Jesus, quem é a sua mãe? Ele falava, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu pertenço somente a Deus, eu pertenço somente a Ele, o Grandíssimo. Mas como assim? Você tem pai, você tem mãe? Não, não tem. Tem até aquela história do diabo, quando Jesus encontra o dito diabo sobre a montanha, não é mesmo? E que ele foi tentado. E o diabo ficava colocando, sua mãe está precisando de você, volte para sua mãe. Seu pai precisa de você, volte para o seu pai. E ele reafirmava exatamente isso. Falava, eu não tenho mãe, eu não tenho pai. É complicado a entendermos certas coisas. Assim na natureza, como muitos animais, eles automaticamente se desapegam de suas famílias. Eu lembro que uma vez eu estava vendo o Discovery Channel, eu estava vendo a história de alguns escorpiões, que até os 14 dias a fêmea carrega os seus filhotinhos nas costas. Depois disso, ela solta eles no mundo e ela vai embora e deixa eles cuidando de suas próprias vidas. E é uma consciência muito interessante, mas é verdade, é fato. O ser humano, ele é um indivíduo e o deixa individual dentro da sua essência. O ser humano é a união do pai e da mãe. Ele tem o seu lado feminino e tem o seu lado masculino. Ele já torna-se completo dentro dos dois princípios. A partir do momento que ele torna-se completo desses dois princípios, ele não precisa de laços maternos nem de laços paternos. O que ele precisa é aprender a galgar, caminhar e ser alguém em sua vida. Jesus, quando ele aprende com os radicíssimos, quando ele aprende com os antigos mestres, sejam os Vedas, Upanishads ou outros povos, ele adquire esse conhecimento da sua unicidade, da sua individualidade, da sua pura essência ligada somente a um princípio, Deus. E é verdade. Existem vários pontos que nos conectam aos seres humanos e isso é ensinado no budismo, por escolas esotéricas do budismo, logo cedo. E como você se desconecta às pessoas, mas mantém só uma conexão ao seu Criador. Jesus teve esse conhecimento, então ele sabia que existe só um princípio de que existe a interconexão entre ele e a sua essência, o seu Criador. Ele só ouviria o seu Criador por meio de alguns pontos de energia que possuem essa finalidade, sim, mas não existem escolas esotéricas que ensinam isso no Brasil. Somente, realmente, na Índia, na China, nas Filipinas e em outros lugares do Oriente. Quando ele tenta se estabelecer laços ainda dizendo, não, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, porque seus laços foram cortados e ele só escutaria o seu Criador, que refletiria em sua mente e em seu coração. E isso tornava a ele uma certa independência, mas também o livrava de riscos sobre quem poderia atacar ou afligir seu pai e sua mãe, terrenos. Então ele se desapega da família e se conecta somente aos seus princípios, aos seus ideais, a Deus, como todos aqueles dos povos antigos faziam, a sua devoção ao seu Criador. É uma parábola complicada, porque muitas pessoas ainda têm uma interdependência com relação aos seus pais, com relação às suas mães, com relação aos seus familiares. E é compreendido isso por vários pontos. Não estou questionando a necessidade de vocês de estabelecerem ou conviverem até o resto da sua vida com seu pai e com a sua mãe, mas há a necessidade de vocês buscarem a sua individualidade, buscarem a devoção a somente um pai, como lhe falava Jesus,
Abba, ou seja, Pai Nosso, Pai, né, o Criador. Nós perdemos o vínculo com o nosso Criador há séculos, eu acredito, porque antigamente a devoção era muito mais forte, a entrega era muito mais forte, a temerosidade era muito mais forte. Hoje em dia nós arbitramos com Deus, nós negociamos com Deus, nós negociamos a questão de ó Deus, se você me ajudar a conseguir tal coisa, eu te dou tal coisa. Se você me der isso, eu te dou aquilo. É a ideia dos 3 pulinhos para São Longuinho, sabe? Quando vocês negociam dizendo São Longuinho, eu perdi um negócio e eu quero que você me ache rapidinho. E aí você dá 3 pulinhos, parece que você está negociando com eles. E nós negociamos com Deus, nós negociamos com aquilo que não deveria ser negociado, e sim ter um princípio único absoluto, uma verdade absoluta, uma essência única que reflete-se dentro de nós. E essa essência deixou de existir há muito tempo. E nós temos que resgatar essa essência para que Deus volte a brilhar para a humanidade. A humanidade hoje vive a sua loucura, a sua necessidade, aquilo que ela acredita e não aquilo que realmente Deus deveria fazer, criar, conduzir ou ainda ser temeroso perante o ser humano. Pense em tudo isso que foi dito. Eu sei que é um pouco complicado, eu sei que são palavras duras e batem logo de frente. Por favor, entendam o que foi dito. Só tem uma coisa que está me cutucando aqui do meu lado, tá? Pelos manuscritos novos que foram descobertos, Jesus não era carpinteiro, tá? A profissão de Jesus, assim como seu pai, era de pedreiro, ele quebrava pedras. Tá? E isso daí já foi comprovado por teólogos que releram todos os documentos e perceberam um erro de interpretação. Jesus não era carpinteiro, ele era pedreiro. Pedreiro era uma profissão da época muito comum, na qual eles quebravam as pedras para criar estradas, dar passagem às estradas, às vigas, às carruagens, né? Aos cavalos. Então, só essa passagem do livro que precisa ser revista, mas de resto, eu espero que vocês tenham entendido essa parábola. Por favor, reflitam bastante sobre isso, porque reflete na vida de vocês, tá bom? De novo, muito obrigado de coração. Somente aqueles recados de praxe, para aqueles que buscam uma ajuda, um auxílio espiritual, precisam de um tratamento para enfermidades. Nós estamos tratando pessoas com câncer, com leucemia, com diabetes, com problemas mentais. Nossa, está sendo um leque muito legal, assim, de possibilidades de ajuda. Os tratamentos, eles são todos reais, ok? Não é achômetro, não é pai de santismo. São tratamentos utilizados nas Filipinas, em hospitais nos Estados Unidos, com retornos fantásticos, tá? Para aqueles que precisam de ajuda, por favor, limpezadecasas@gmail.com. Prestem atenção no endereço de e-mail, porque tem gente que está mandando errado. limpezadecasas@gmail.com e a nossa lojinha casassombradas.com.br com os universitários ali, as medalhinhas de São Bento, as canequinhas, tem muita coisa legal. Por favor, continue ajudando o canal a crescer. E como eu sempre digo, nesta playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.